Graça e paz, povo de Deus. Amém. Eu sou a pastora Ozique e vou ficar com você nos próximos minutos, comentando, ministrando sobre a palavra de Deus. Pode ter certeza que Deus já ministrou muito no meu coração e não será diferente neste momento para a honra e a glória do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero ler com a igreja o versículo de número 44. Evangelho de Mateus 13, 44. Diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aleluia. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, diante da sua palavra, meu Pai, nós pedimos a revelação. Temos aqui conosco Logos, a palavra escrita. Nós clamamos a Ti neste momento pelo rema, Senhor, a palavra revelada, para que nós possamos ser impactados mais uma vez por Ti. E quando isso acontece, Senhor, sempre gera crescimento. E eu quero sim pedir para que o Senhor ministre aos nossos corações com toda vontade, para que saiamos daqui diferente a qual chegamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você para se assentar, se assente na presença do Senhor. Tem alguém com calor aí? Tem alguém com calor aí? Amém. Glória a Deus. Sabe, meu amado, muitas coisas acontecem e às vezes a gente deixa passar desapercebido, né? Deixa passar desapercebido. Eu sei que a palavra de Deus, ela é pura, verdadeira, eficaz em todo o tempo. E nós sempre damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. E esse texto tão maravilhoso de Mateus, esse texto que é uma parábola, uma ilustração, a qual o Senhor Jesus usou para trazer realidade para cada um de nós. Sempre o Senhor usava as parábolas, e de fato já estava profetizado no Antigo Testamento, que o grande mestre viria e abriria sua boca em parábolas para trazer luz aos homens, para trazer entendimento às pessoas, para trazer graça e sabedoria. Parábola nada mais é que uma ilustração, uma historinha contada para facilitar o entendimento, trazendo uma verdade no mundo espiritual. O Senhor usa a técnica da parábola para trazer uma verdade do mundo espiritual para a minha e para a sua realidade. Mateus 44 vai dizer que o microfone não está querendo ser meu amigo hoje, né? Eu vou pregar do mesmo jeito, viu? E com muita ênfase. Alguém só libera aqui para mim, por gentileza? O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Que isso? O Senhor está
trazendo essa realidade para a minha vida e para a sua vida, para mostrar algo que importa. Ele vai dizer assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Ao que o Senhor compara o reino dos céus? Ao quê? Ao tesouro. Tesouro é algo banal que a gente não dá importância? Não. Tesouro é algo valioso. Tesouro é algo precioso. Tesouro é algo que, se a gente puder, a gente esconde as 7 chaves. O Senhor compara o reino dos céus como um tesouro, algo que é muito, mas muito importante. E Ele nos conta essa história para mostrar às pessoas daquela época que é importante dar valor ao reino dos céus. Faz som para mim. É importante dar valor àquilo que o Senhor estava demonstrando. Olha, eu vim mostrar algo para vocês. Eu vim mostrar que além dessa terra, além da sua família, da sua casinha, da sua horta, além do seu cachorrinho, tem algo mais importante. E isto é o reino dos céus. Nós, meus amados, a gente tem o costume de se apegar àquilo que nós estamos vendo. E é natural que seja assim. Porque nós vivemos no mundo. Então, no mundo tudo é real, tudo é concreto. É mais difícil compreender aquilo que é abstrato. Pode observar as crianças quando estão naquela fase de aprender substantivo, o que é concreto, o que é abstrato. Não sei se com você foi assim, mas para mim foi muito mais difícil, quando eu era pequena, compreender o significado de um substantivo abstrato, de um substantivo concreto. Se alguém me dissesse, isso aqui é uma mesa, eu acreditava. Mesa era o nome daquele objeto, era concreto. Se alguém me dissesse, isso aqui é amor, eu pensava, amor, o que é amor? Eu não sabia. Nem mãe eu tinha mais para mostrar para mim o que era amor. Sempre o que é abstrato é mais difícil de entender. E na fé é a mesma coisa. Quando nós observamos coisas concretas, coisas reais, às vezes é mais fácil a gente entender. Domingo às 19 horas tem culto, então isso é concreto. Eu sei que eu vou chegar lá, a igreja vai estar aberta, vai ter culto, vai ter mais gente, nós vamos cantar, o pastor vai pregar. Isso é concreto. Agora, dizer que eu falei com Deus parece ser algo abstrato. Porque por mais que eu tenha me expressado, dá a impressão assim, será que alguém me ouviu? Será que alguém estava ali? O Senhor vem mostrar o reino dos céus como algo muito, mas muito importante. Algo que não se podia abrir mão, algo que nós deveríamos guardar ali com toda a força, com todo o nosso entendimento. O reino dos céus, como diz assim, olha, é semelhante a um tesouro oculto no campo. O reino dos céus é um tesouro oculto no campo. Poxa vida, eu já sei que o reino dos céus é importante. Mas um tesouro oculto. Oculto significa escondido. Ele está escondido no campo, onde? Tem reino dos céus só lá no interior? Tem reino dos céus só lá na chácara, na fazenda? A Bíblia diz que esse reino ele está escondido no campo. E se você for observar no versículo 38, alguns versículos antes, quando ele está ministrando sobre a parábola do joio e do trigo, no verso 38, ele, ao explicar a parábola do joio e do trigo, ele diz assim, o campo é o quê? O que está escrito aí? O mundo. O campo é o mundo. E a Bíblia diz que o reino dos céus é como um tesouro que está escondido no campo. E o campo é o quê? O mundo. Aonde então está escondido o reino dos céus? Aonde? Aonde está escondido o reino dos céus? Está no mundo. Mas que mundo?
Aonde está? Aonde eu devo cavar? Já viu aquelas histórias de pessoas de caça-tesouro, aqueles filmes de caça-tesouro? Eles pegam um mapa e saem, procura, até que acham um grande tesouro. Queridos, a Bíblia diz que o reino dos céus está escondido. Como assim escondido? Se as igrejas estão com as suas portas abertas, se as igrejas estão com as suas placas em cima dos seus telhados, como escondido? Se as igrejas estão pregando o evangelho na rádio, na TV, fala-se de Jesus na revista, fala-se de Jesus pelo web, fala-se de Jesus pelo DVD, fala-se de Jesus nas esquinas, nas praças, nas ruas, em todo lugar. Como pode o reino dos céus estar escondido? E no mundo? Às vezes nós não damos atenção para algumas coisas que acontecem. Amado, pode ter certeza que para muitas pessoas o reino dos céus ainda está escondido no mundo. É por isso que nós cristãos não podemos nos calar. É por isso que nós cristãos não podemos fechar os nossos lábios. É por isso que nós cristãos não podemos nos esconder. Nós precisamos sim apregoar a verdade do Senhor. Nós precisamos sim dar testemunhos das coisas grandes que o Senhor tem feito. Nós precisamos sim para não permitir que pessoas ainda continuem com seus olhos vendados. Para que o reino dos céus continue escondido na vida daquele seu familiar, na vida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu vizinho. O reino dos céus precisa ser revelado na vida de alguém, assim como um dia o reino dos céus foi revelado na sua vida, porque até então ele está escondido para você. Ou você já nasceu conhecendo Jesus? Ou você já nasceu tendo encontro com Jesus? A maioria de nós não. E ainda aquelas crianças que crescem na igreja, elas apenas estão crescendo na igreja. Vai chegar o momento que o reino dos céus precisará ser revelado para cada uma delas. Elas precisarão descobrir esse tesouro. Porque enquanto uma pessoa não descobre esse tesouro, ela ainda fica como se com um mapa na mão, dando voltas, voltas e mais voltas. A base dessa parábola é o entendimento que o reino dos céus é mais importante que tudo. Eu e você precisamos aprender a valorizar isso. Identificar de fato aquilo que é importante na minha vida, aquilo que é importante na sua vida. E aprender a dar valor das coisas. Queridos, eu gostaria hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a levar você a ficar com seus olhos bem abertos. Será que o reino dos céus já se revelou sobre você? Será que o reino dos céus já foram achados por você? Será que na sua busca, será que na sua volta, será que na sua ânsia, você já conseguiu encontrar o reino dos céus? Às vezes a gente acha que sim, mas será que de fato foi mesmo? Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos transformados. Quando nós nos encontramos com Jesus, algo diferente acontece. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós não somos mais aquela pessoa de antigamente, porque a Bíblia diz que passamos a ser nova criatura. Somos pessoas que começam a ser transformadas, somos pessoas que começam a ser mudadas, não são mais as mesmas. Quando alguém encontra o reino dos céus, alguém te encontra no meio da rua e diz: eu te conheço. O que aconteceu? Tem algo diferente. Não é você. Porque não tem como se encontrar com Jesus e permanecer igual. Permanecer com os mesmos costumes, com as mesmas práticas, com a mesma maneira de falar, com a mesma maneira de olhar, com a mesma maneira de agir. Queridos, se você ainda é parecido com aquela pessoa lá de antes de você se encontrar com Jesus, tem algo errado. Se você fala da mesma forma, exatamente da mesma forma que você falava antes de você se encontrar com Jesus, tem algo errado. Se você se veste da mesma forma que você se vestia antes de encontrar com Jesus, tem algo errado. Se você olha da mesma maneira que você olhava o mundo e a situação, tem algo errado. Talvez
seja a hora de você parar e pedir: Senhor, de fato, eu preciso encontrar o reino dos céus. Eu preciso encontrar esse tesouro perdido no campo do mundo onde eu vivo. Queridos, é muito importante a gente fazer isso. É muito importante. Essa busca não pode parar nunca. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu. Quando alguém encontra o tesouro do reino dos céus, o desejo que nós temos é de esconder. Esconder no sentido de proteger. Esconder no sentido de preservar. Ninguém encontra um tesouro e joga para o alto. Ninguém encontra um tesouro e joga na maleta. Ninguém encontra um tesouro e joga no lixo. Qual é o valor que você está dando para esse tesouro que você encontrou? O quanto o reino de Deus é importante na sua vida. O quanto isso mexeu com a sua estrutura. O quanto isso mexeu com a sua vida. O quanto isso fez diferença. Se não fez diferença, talvez seja a hora de repensar se é de fato, se nós encontramos o reino dos céus perdido no campo do mundo. Não tem como ser igual. Não tem como permanecer igual. Precisa produzir mudanças. O Senhor, no versículo anterior, ele faz a comparação com o fermento. Ele diz que o reino dos céus é como uma porção de fermento que uma mulher separa e mistura em 3 medidas de farinha. Não vai ficar igual aquela farinha. Não vai mais ficar igual aquele pão. Aquele pão com fermento não será mais aquele pão achatado, tipo uma pizza. Aquele pão vai ter que crescer. Aquele pão vai ter que borbulhar. Alguma coisa vai ter que acontecer na sua vida. Vai ter que sacudir. Quando nada acontece na nossa vida, meu amado, talvez seja um grande sinal de que ainda não encontramos o reino dos céus. E eu quero incentivar você a continuar buscando até que encontre. Até que encontre. Como eu posso dizer que eu encontrei um tesouro? Como eu posso dizer que eu aceitei Jesus? Como eu posso dizer se eu sou uma nova criatura? Se nos meus lábios não tem diferença, não tem mudança. Eu continuo amaldiçoando, eu continuo falando palavras feias, eu continuo falando. Gente, é hora de nós repensarmos. As pessoas às vezes não gostam quando os pastores dizem: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Meu amado, Jesus está voltando sim. Ele está encontrando uma noiva pura, uma noiva limpa. A noiva é a igreja. Nós precisamos estar puros, santos, limpos, transformados, prontos, com a nossa botija cheia de azeite, para quando der meia-noite e a trombeta tocar e o noivo vier buscar a noiva, nós possamos subir com ele e sermos encontrados sim como uma noiva que se preparou. Você tem se preparado para o seu casamento com o Senhor? Queridos, tudo isso vai em preço, tudo isso vai em esforço. Requer sim santidade, requer sim diferença. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. O quanto você tem escondido o reino dos céus? O quanto você tem protegido o reino dos céus? Ou a primeira pessoa que vem na sua frente defrauda o evangelho, você diz: é mesmo, é verdade. Amados, se você não sente o desejo de defender a palavra de Deus, será que você de fato se encontrou com o Senhor? Se você não sente o desejo de bater na mesa e dizer: a palavra de Deus, ela é a verdade. Talvez seja hora de nós repensarmos: será que nos encontramos com o Senhor? Eu quero sim que você fique com essa dúvida na sua mente. Por quê? Porque se você se acomodar, achando que encontrou o reino dos céus, Jesus volta e você fica. E você precisa ir para o céu.
amado, imagine depois que Jesus voltar. O que está acontecendo são apenas preparativos, são apenas sinais. Nós precisamos estar preparados. Mas não por medo, mas por amor. Precisamos estar preparados porque a gente tem a convicção de que existe sim um mundo melhor do que esse. Sabe, gente? Eu gosto de viver neste mundo. Alguém aqui que gosta de viver nesse mundo? Eu gosto de viver neste mundo. E eu quero viver aqui até que chegue a minha hora. Eu não quero fazer aquela oração, Senhor, me leva logo. Não quero não. Eu acho que aqui também não tem nenhum doido para fazer uma oração como essa. Senhor, me leva logo. Mas eu quero dizer para você que existe um mundo melhor. Existe um lugar melhor que está sendo preparado pelo Senhor para que eu e você possamos para sempre viver com Ele e para Ele. No nome de Jesus. Amém? Amém. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu. Em transbordante de alegria ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Qual foi o sinal que aquele homem realmente encontrou o seu tesouro? Ele transbordou de alegria. Qual é o tamanho da sua alegria de estar com Deus? Qual é o tamanho da sua alegria em vir à casa do Senhor? Queridos, a Bíblia diz que esse homem transbordou de alegria, a ponto de se dispor a vender tudo o que ele tinha, para poder comprar o reino dos céus. Você já parou para pensar nisso? Nós, às vezes, não conseguimos mensurar uma situação como essa. Já pensou se Jesus fala isso para mim e para você? Olha, venda tudo que você tem e compra o reino dos céus. Dá a impressão que é conversa de charlatão. Não dá. É uma ilustração, o que mexe com o nosso brilho, mexe com a nossa alma, mexe com a nossa veracidade. Para ver se de fato nós estamos dispostos a desejar por Deus, a desejar a presença do Senhor, a querer ir morar naquele lugar santo, lindo, maravilhoso, puro que Ele está preparando para nós. Ou se a gente só quer um alívio das nossas dores. O que nós queremos? Apenas um alívio momentâneo dos nossos problemas? Será que queremos apenas um alívio momentâneo das nossas aflições, das nossas enfermidades, das nossas ânsias, das nossas desgraças, das nossas crises existenciais? Será que nós queremos apenas uma leve e momentânea suavidade? Ou nós queremos de fato impactar? Ou de fato queremos mudar? De fato queremos transformar? Esse homem transbordou de alegria. Ele transbordou. Como é que foi hoje para você se arrumar para vir para a igreja? Quando você olhou no relógio, estava na hora de vir. Como é que foi? Transbordou de alegria. É hoje é aquele culto de domingo maravilhoso. E Deus vai falar comigo e eu vou poder abrir minha boca e louvar o Senhor junto com os irmãos. Ou você dizer assim, hoje tem culto. Daqui a pouco. Sabe que eu tomo banho, sabe que eu não tomo? Acho que estou assim mesmo. Como é que foi? Queridos, se nós não transbordamos de alegria de estar na presença de Deus, peraí, que tesouro que a gente encontrou? Qual foi o tesouro? O reino dos céus, ele está escondido neste campo. Talvez uma casa de oração, meu amado, como esta, aqui seja representando o reino dos céus. Pastor, é aqui o reino dos céus? Não! Aqui é a porta de entrada. Aqui é onde você carimba o seu passaporte. Aqui é onde você se prepara para o ritual de passagem. Diz a história, estamos em começo de ano, lembrei desse fato agora. Diz a história que o mês de janeiro recebeu o nome de janeiro por causa de um deus chamado Jano. Diz que esse deus Jano da mitologia, ele tinha um pé no passado e tinha um pé no futuro, e ele ficava no passado
E na transição do ano, ele olhava para o futuro. Maligno isso. Por isso colocaram o nome no mês de janeiro. Queridos, a história desse Deus dizia-se que ele abriu um portal. E nesse portal as pessoas poderiam fazer essa transição. Amado, nós como cristãos estamos em transição. A gente não está preocupado se alguém falou isso ou deixou de falar, isso é problema de quem falou, de quem acredita. Nós acreditamos numa transição que é dessa terra para uma terra celestial, para uma terra poderosa, para uma terra onde não haverá mais dor, nem pranto, nem doença, nem enfermidade nenhuma. E é nessa transição que nós vivemos, ou pé nesse lugar aqui, e o pé na eternidade na presença do Senhor. Mas para isso nós precisamos transbordar de alegria. Se a gente não tem alegria em ler a palavra, em orar, em adorar, em cantar, em evangelizar, meu amado, o quanto de tesouro nós encontramos. Talvez ainda seja uma moedinha. Talvez ainda não seja um baú cheio de pedras preciosas, de ouro, de prata, de metais nobres. Talvez você tenha encontrado uma moedinha, mas eu quero dizer, continue perseverando nesse caminho, porque no caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, você pode encontrar uma moedinha, daqui a pouco você encontra outra, e mais outra, e uma pedra, e lá no final, eu quero dizer que você vai encontrar uma coroa de esperança gravada com o seu nome na presença de Deus. Mas você não pode deixar de caminhar. Não pode deixar de procurar esse tesouro maravilhoso. Não pare nunca a sua busca. Não pare. Pastor, qual é o sinal de que alguém de fato encontrou? O sinal mais evidente de que alguém encontrou esse tesouro maravilhoso é essa alegria transbordante. Você já tem transbordado de alegria na presença de Deus? Ou para você tanto faz como ele fez? Se tanto faz como tanto fez, é hora de repensar. É hora de buscar mais. É hora. Talvez você esteja dentro de uma igreja como essa e ainda não tenha encontrado o reino de Deus. Ainda não tenha. Sabe, meu amado, esse homem, ao transbordar de alegria, a Bíblia diz que ele foi, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Às vezes eu e você precisamos vender algumas coisas para comprar o nosso tesouro que está escondido nesse campo onde nós vivemos. Muitas vezes nós precisamos vender algumas coisas. Eu quero intitular essa mensagem hoje de vendendo tudo para comprar o reino de Deus. É claro que isso é uma forma ilustrativa. Eu não posso comprar o reino dos céus, amém? Mas eu posso sim vender algumas coisas que fazem parte da minha vida para que eu compre o tesouro valioso do reino dos céus. E o primeiro tópico que eu quero abordar com você nessa noite, algo que você pode vender para poder comprar esse tesouro precioso, é a sua rotina diária. A sua rotina diária. Quando alguém se encontra, meu amado, com Deus, quando alguém encontra esse tesouro, a vida dela não pode mais ter aquela mesma rotina. Não pode mais. A rotina daquela pessoa muda. Muda. Por que muda? Porque ela precisa excluir algumas coisas para incluir outras. Quando alguém se encontra com Jesus, às vezes é preciso excluir algumas coisas para incluir outras. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa precisa excluir coisas fúteis, como ficar parado na frente da televisão, assistindo uma novela, por exemplo, para incluir o momento de oração, incluir o momento de leitura da palavra.
que farão toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. Agora, se a sua rotina diária não mudou nada desde que você encontrou esse tesouro, talvez você ainda não tenha encontrado o tesouro. Porque quando nós nos encontramos, meu amado, com Deus, a nossa rotina diária muda. A gente precisa dedicar tempo para falar com o Senhor, para orar, para ler a Bíblia, para vir à igreja. Precisamos dedicar tempo para sair na rua, evangelizar, oportunizar que outras pessoas alcancem esse tesouro. A nossa rotina, ela muda. Se uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, que já tem uma rotina, por exemplo, todo domingo à noite é dia de jogar futebol. Vamos usar esse exemplo. Aí você se encontrou com Jesus, e lá naquele campo, justo naquele horário, tem uma reunião, onde as pessoas celebram um adesivo. Mas aí você não quer mudar a sua rotina diária. Eu não abro mão do meu futebol para ir lá participar daquele culto. Então não teve encontro. Eu não abro mão da minha academia para ir participar de um momento de oração. Então será que teve encontro? Não está disposto a abrir mão, não está disposto a vender coisas, não está disposto a se sacrificar para buscar e proteger aquele tesouro tão precioso e tão valioso. E se não está disposto, significa que para a pessoa não é valioso. E tudo aquilo que nós não damos valor, no final, perde valor. Até para nós. Pode ter certeza. Aquele jovem que desde pequenininho recebe tudo do pai e da mãe, é o tênis, é a roupa de marca, é o do melhor, ele escolhe o que ele quer comer, ele não precisa se esforçar para nada. Ao final, ele não valoriza nada. É muito difícil, são raros os casos de pessoas, de jovens inteligentes o suficiente para aprender a dar valor à vida, porque tudo veio fácil. Então, quando nós não entendemos esse princípio, quando nós não entendemos essa questão de dar valor no reino de Deus, meu amado, a gente não dá importância para algo que é tão valioso que Deus fala assim, é um tesouro. Por que Deus vai dividir esse tesouro comigo e com você? Por que o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai fazer isso? Nós precisamos sim mudar. Ah, pastor, eu tenho que vender minha rotina diária, eu tenho que alterar. Vou dar um outro exemplo. Queridos, muitas famílias costumam fazer almoço de domingo. Aí se reúnem lá. E domingo é o dia da reunião. O domingo de ir na igreja. E a pessoa encontrou isso. Mas ela pensa, eu não vou mudar minha rotina. Mas o almoço é o almoço. É na hora do meio-dia. E o culto é à noite. E a pessoa não consegue administrar o seu tempo para passar o almoço com a sua família. Ela emenda o almoço com o café da tarde e com a janta. E não vai dar valor à casa do Senhor, à obra do Senhor, ao tesouro que Deus colocou diante dela. Então é uma questão de valores. Ah, pastor, eu não posso abrir a mão do meu almoço de domingo com família. Amém. Mas então vai no culto à noite. Se na sua igreja o culto é de manhã, porque muitas igrejas o culto é de manhã, investe. Se à tarde, não sei, planeje, se organize, mas busque um equilíbrio. Dê valor para as coisas de Deus. Porque enquanto você ficar só se preocupando com o churrasco, significa que você ainda só está dando valor para as coisas da carne. Meu amado, eu adoro churrasco. Quem não gosta? Quem não gosta de um passeio? Quem não gosta de uma festa? Mas quando isso toma o lugar de Deus, significa que o tesouro que você encontrou não tem valor nenhum para você. E que não dá valor ao tesouro de Deus não entra no reino dos céus. Porque a Bíblia diz que esse homem, ele escondeu, ele protegeu esse tesouro. Eu quero incentivar você a valorizar mais as coisas dos céus. Valorizar mais o reino dos céus. E eu creio que isso é possível. Amado, você é uma pessoa inteligente. Administre o seu tempo. Administre o seu tempo. A hora de buscar a Deus, a hora do seu lazer, a hora da sua leitura da Bíblia, a hora de fazer a obra. Administre o seu tempo. Administre o seu tempo.
Esse homem vendeu tudo. Talvez seja a hora de você vender a sua rotina diária para poder administrar o seu tempo com Deus. Talvez seja a hora de vender alguns familiares. Pastor, isso é proibido por lei. Não pode vender pessoas mesmo. Não pode. É contra a lei. Amados, mas tem um texto na palavra que diz assim, Marcos 10:29. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos ou irmãos por amor de mim, não é digno de mim. Que tesouro é esse que eu tenho? Que eu digo que o reino dos céus é o meu tesouro, mas as coisas seculares são todas mais importantes. Deus não está pedindo para você abandonar literalmente seus pais, a sua família, os seus amigos. Só que se eles interferem no seu relacionamento com Deus, é hora de nós atentarmos e lembrarmos que se Deus não estiver no primeiro lugar na nossa vida, é inútil a gente seguir. Porque um dia Ele vai fechar a porta para nós. O Senhor não divide a sua glória, Ele não divide seu lugar. Entenda isso de uma vez por todas. Tem pessoas que usam até desculpa. Ah, meu marido não deixa ir para a igreja e a Bíblia diz que eu tenho que obedecer ao marido. Amados, essa mesma Bíblia também diz que a salvação é individual. Essa mesma Bíblia também diz que importa mais obedecer a Deus do que a homem. Se o seu marido não deixa você servir a Deus, se o seu marido não deixa você ser fiel, é hora de você vender a sua família e servir a Deus. Porque senão Jesus volta e você fica. Precisamos atentar para determinadas coisas. Nada pode ser mais importante que o Senhor. Nada mais pode ser mais importante que o tesouro do reino dos céus. Nada. Nem aquele seu carro lindo. Aquele que você vai ganhar, diz glória a Deus. Porque se ele for mais importante que Deus, você não vai nem tomar posse dele. Nada. Nada pode ser mais importante que o Senhor. O seu trabalho não pode ser mais importante que Deus. Se o seu trabalho interfere no seu relacionamento com Deus, vende o seu trabalho e compra o reino dos céus. Se as suas amizades são mais importantes que o reino dos céus, venda as suas amizades e compra o reino dos céus. Pastor, então eu me converti, eu tenho que abandonar meus amigos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Quando nós nos convertemos, quando nós encontramos o reino dos céus, quando nós encontramos esse tesouro, meu amado, é aí que nós precisamos se aproximar de pessoas para mostrar para elas e dar a oportunidade de elas verem que há um tesouro, sim, valioso neste mundo. Agora, se no decorrer do tempo, aqueles seus amigos de fato viram o tesouro, eu não quero. E tem de monte. Deixa ele lá. Vai você proteger o seu tesouro. Vai você proteger a sua vida espiritual. Vai você esconder aquilo que Deus te deu. Porque se você não proteger o seu tesouro, o inimigo vem e rouba o seu tesouro. E você fica sem nada. E a sua salvação é o seu maior tesouro. Eu lembro que quando eu me converti, eu comecei a orar e comecei a jejuar por alguns amigos. Eu tinha uma amiga que era como se fosse a minha irmã. A gente fazia tudo junto, a gente saía passear junto, a gente escolhia roupas juntas. Nós éramos muito unidas, muito unidas. Eu lembro que quando ela ficou grávida, antes dela contar para o marido, ela contou primeiro para mim. Queridos, quando eu me converti, que eu percebi que ela não queria nada com esse bom tesouro que eu apresentei para ela, eu falei, fiz uma proposta. Ela sofria, ela chorava. Você quer? Caminhe comigo 1 ano e Deus vai mudar a tua vida para sempre. Ela não quis caminhar comigo. E foi a última vez que eu dei atenção para ela. Não dei mais atenção para ela. E não me arrependo. Oro, sempre quando eu me lembro, oro para que ela seja salva. E eu amava muito
Só que o meu tesouro era muito mais importante. Ela não queria, pelo contrário, ela queria me convencer do contrário daquilo que eu tinha entendido e recebido. E toda vez que alguém se coloca como pedra no nosso caminho, precisa ser afastado, precisa ser vendido, precisa ser tirado. Tudo aquilo que está no seu caminho com Deus precisa sair. Se tem algo te atrapalhando de se relacionar com Deus, meu amado, você precisa perder isso aí. Você precisa colocar isso fora. E isso é muito abrangente. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um bem material, algo que você gruda e não solta, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu dinheiro, pode ser as festas que você ama ir. E por causa de uma festa, você troca o curso de terça, troca o curso de quarta, troca o curso de sábado, de domingo, não vem na oração, não vem jejuar, não vem orar, não vem clamar. Aí quando você vê, cadê o meu tesouro? Não tem mais. Perdi o meu tesouro. Alguém roubou? Não, você jogou fora. O reino dos céus é um tesouro que você precisa guardar e proteger isso na sua vida. Deus te deu uma responsabilidade. Proteja a sua salvação. Guarde a sua salvação. Porque isso é um tesouro valioso nas suas mãos. Se você ainda sofre com vício, pelo amor de Deus, procura ajuda. Hoje existem tratamentos médicos. Hoje existe ajuda de psicólogos. Hoje existem pastores, pregadores, conselheiros, clínicas. Busque ajuda. Se está atrapalhando seu relacionamento com Deus, venda. Venda. Coloque isso para longe da sua vida. Talvez hoje você precise vender o seu orgulho. Vender o orgulho. Amados, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Tem gente que encontra o tesouro e tem medo de dizer: eu encontrei o tesouro. Tem gente que encontra o tesouro e tem medo de andar com uma Bíblia na mão. Tem gente que encontra o tesouro e tem medo de apontar na rua: filha, eles são os meus pastores. Amado, vende seu orgulho. Vende. Deixa de ser religioso. Religião ninguém leva ninguém para o céu. Talvez você precise vender até a sua própria religião para poder tomar posse desse tesouro. Tem pessoas que dizem assim: eu nasci em tal religião, eu cresci em tal religião, eu nunca vou sair dessa religião. Não vai mesmo, vai continuar aprisionado. Jesus volta, você fica. Esquece a religião. Vamos buscar o bom tesouro, aquilo que o Senhor nos apresentou, Jesus Cristo de Nazaré. É disso que você precisa. Você precisa de Jesus, você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa deixar a sua vida ser mudada, transformada. Queridos, nós precisamos entender: o teu corpo precisa ser valorizado. O teu corpo. Se você acha que achou um tesouro, mas ainda trata o seu corpo como você tratava antes que tesouro que você encontrou, Deus, ele se valoriza. Você também precisa se valorizar. Precisa se valorizar. Muitos precisam vender coisas nas suas vidas. Precisam vender o próprio tempo para poder tomar posse desse tesouro. Precisam vender costumes, tradições, filosofias. Precisam vender tradição familiar. Precisam vender o orgulho. Precisam vender, de repente, a rebeldia. Precisam vender uma porção de coisas para poder comprar o reino dos céus. E quando eu digo vender, é de uma forma ilustrativa. Amém? Porque ninguém compra a salvação, porque ela é de graça. Não se esqueça. Aquele que quiser, vem e beba de graça da água da vida. Porém, para manter escondido e protegido esse tesouro, aí entra uma segunda parte, que o Senhor nos diz: o reino dos céus é tomado pelo esforço.
Então eu quero incentivar você a se esforçar, a dar o seu melhor para poder encontrar com Deus, a se esforçar a vender aquela linguagem chula, suja, feia, nojenta que você usa no seu dia a dia, a se esforçar a vender aqueles pensamentos malignos e maliciosos de vingança, talvez, de ultraje, talvez. Eu não sei o que passa na sua mente, na sua cabeça, mas é hora de você limpar a sua mente, limpar a sua vida, limpar o seu coração e deixar Jesus Cristo tratar a sua alma, tratar o seu espírito, tratar o seu corpo, para que haja mudança, para que haja transformação. E assim você vai estar guardando o seu bom tesouro. Muitos precisam vender bens materiais. Tem gente que encontra o bom tesouro, mas não é capaz de fazer coisas como esse homem aqui. Eu vou vender tudo em mim. Jesus está pedindo para você vender tudo. Ele só está te lembrando, olha, a raiz ao dinheiro, o amor, ao apego material ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então busca o equilíbrio, aquilo que é o suficiente para você viver com dignidade. Amém. Mais do que isso, tome cuidado. Além disso, tome cuidado. Vou dar alguns exemplos para você. Tem pessoas que antes de encontrarem um bom tesouro, gastavam tudo. Nas baladas, nas bebedeiras, nos vícios, nas jogatinas, com droga, com cigarro. Aí encontra um bom tesouro, a pessoa não consegue entender o que é oferta. Tem gente que antes de encontrar um bom tesouro, gastava tudo com roupas boas, roupas de marca, sapatos isso, sapatos aquilo. Encontra um bom tesouro, não é capaz nunca de entregar uma boa oferta para Deus. Tem gente que antes de encontrar um bom tesouro, estava com o casamento destruído. Jesus veio, restaurou. Se ela continuasse daquele jeito, ia ter que gastar monturas e monturas com psicólogos, com conselheiros, com mais não sei o quê, com advogado. Jesus faz um milagre e a pessoa não se desapega de um bem material para abençoar a obra de Deus, o reino de Deus. E a Bíblia diz que os avarentos não entram no reino dos céus. Os egoístas não entram no reino dos céus. Tem gente que estava como aquela mulher, doente anos e anos, até que ela se encontra com Jesus. A Bíblia diz que ela já tinha gastado toda a sua fortuna com médicos. Você é capaz de imaginar algo assim? Pessoas que gastaram todo o seu patrimônio com saúde, todo o seu patrimônio para investir na própria saúde. Essa semana ainda conversava com uma pessoa e ele comentou com a gente: olha, tivemos que vender a casa para poder fazer tratamento de saúde na família. E hoje estamos aí pagando de aluguel. Esperamos agora a restituição, que voltamos para o Senhor. Queridos, muitas pessoas passam por situações semelhantes, gastam valores altíssimos por causa da sua saúde, e a maioria das vezes, não resolve. Às vezes a pessoa encontra o tesouro, Deus abençoa, faz um milagre, cura. Não. Eu? Entregar uma oferta? Não. O quê? Esse valor? Não. Ainda está preso no passado. Deus não espera, meu amado, que você faça loucuras, não. Deus só espera que você seja uma pessoa racional. Entenda e dê o valor necessário para a obra de Deus, para o reino dos céus que você encontrou no nome de Jesus. Amém? Eu vou concluir fazendo uma rápida revisão. Primeiro, o reino dos céus é um tesouro. Você concorda comigo? Pode anotar isso. O reino dos céus é um tesouro que você precisa valorizar muito esse tesouro. Segundo, esse tesouro valioso um dia estava escondido, talvez para você ou para algumas outras pessoas, ou talvez ele já foi encontrado por você. O reino dos céus é um tesouro escondido, mas escondido no campo, está no mundo. É por meio deste mundo que eu e você iremos decidir aonde nós vamos passar a eternidade.
Não espere ficar velhinho para aceitar Jesus. Não espere passar a sua juventude para aceitar Jesus. Porque acontece uma desgraça, você morre e não vai ver Jesus. A trombeta toca e não vai ver Jesus. Faça o que Salomão dizia. Busque o Senhor nos dias da sua mocidade, com alegria. Amém? Amém. Terceiro, ao encontrarmos, precisamos proteger esse tesouro, para que ninguém nos tome. Queridos, se você já encontrou, eu creio que aqui neste lugar muitos já encontraram esse tesouro valioso. Não permita que ninguém te tome esse tesouro. Nem um parente, nem um amigo, nem um trabalho, muito menos Satanás, seus demônios. Não permita que ninguém tire esse tesouro que você encontrou. Isso é seu. Quarto, qual é o sinal de que uma pessoa de fato encontrou o tesouro? A alegria transbordante. Se você ainda não sente uma alegria transbordante na presença de Deus, significa que você ainda não encontrou esse tesouro. Então, continue procurando. Uma hora você acha. Uma hora você acha. Quinto, é preciso estar disposto a vender tudo que tem. Ou seja, abrir mão de coisas que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que te impede de ser apossado no reino dos céus, é isso que você precisa abrir mão. É isso. Em nome de Jesus, fique atento. Porque às vezes o meu bem mais precioso para poder tomar posse do reino dos céus seja bem diferente do seu. Eu sei do que eu tive que abrir mão para poder seguir e servir a Deus. E você sabe do que você tem que abrir mão para poder seguir e servir a Deus? É nisso que nós precisamos pensar. É nisso que nós precisamos pensar. Lembre-se que essa linguagem que eu utilizei, ela é meramente ilustrativa. O reino dos céus sim é um tesouro. Mas nós não podemos comprá-lo com valores. Mas nós compramos com atitudes. Eu quero neste momento incentivar a você a vender tudo que tem hoje para comprar o reino dos céus. Eu quero incentivar você hoje a abrir mão de tudo aquilo que está te afastando do Senhor, para que você tenha acesso ao reino dos céus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Deus maravilhoso, eu oro a Ti neste momento, meu Pai, pedindo a Tua graça e a Tua sabedoria sobre as nossas vidas. Senhor, eu oro para que o nosso entendimento seja iluminado e clareado, e que nós possamos dar valor ao reino que o Senhor colocou diante de nós. Que você possa valorizar, meu amado, aquilo que Deus colocou na sua frente. Não é pouco isso que Deus tem te apresentado. Não é pouco. O que Deus tem te apresentado é algo grande. O que Deus tem te apresentado é algo grandioso. E eu quero incentivar você a valorizar isso. Valorize o reino dos céus que está diante de você. Valorize. Não fique trocando isso por qualquer coisa. Não troque o reino dos céus, meu amado, por prazeres deste mundo. Não troque o reino dos céus por balada nenhuma. Não troque o reino dos céus por bebida nenhuma. Não troque o reino dos céus por vício nenhum. Não troque o reino dos céus por pessoa nenhuma. Não troque o reino dos céus por religião nenhuma. E infelizmente há pessoas no nosso meio que têm feito
graça de Deus e comprar o reino de Deus dessa noite. Em nome de Jesus. Valorize Deus nos céus. Valorize aquilo que Deus já fez por você. Valorize a sua vida nova em Cristo Jesus. Valorize a possibilidade de você morar no céu. Valorize a possibilidade de os santos do Senhor estarem ao teu redor, te guardando, te protegendo, te livrando de todo perigo, de todo mal. Eu quero convidar você nessa noite. Você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu quero convidar alguém nessa noite que ainda não encontrou o tesouro verdadeiro. Se você quer encontrar esse tesouro, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à minha frente. Eu vou orar e vou pedir para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Se você quer isso, se você quer tomar posse desse tesouro verdadeiro, pela primeira vez na sua vida, você quer entregar tudo nas mãos do Senhor, pelo seu lugar, vem aqui, nós iremos orar. Talvez você já até tenha caminhado com o Senhor. Talvez você já até tenha te encontrado esse tesouro maravilhoso. Mas você percebeu que na sua fraqueza, na sua limitação, você não estava valorizando esse tesouro. Mas se você quer deixar uma marca hoje no mundo espiritual, dizendo que você é grato por tudo que Deus já fez na sua vida, que você quer andar com Deus, que você quer abrir mão de tudo aquilo que tem separado do Senhor, se você quer fazer isso nessa mulher, vem aqui na frente. Se você entendeu que você já estava valorizando Ele nesse tempo, se você entendeu hoje aquilo que você estava fazendo, não era digno de um Deus verdadeiro, que valoriza as pessoas. Se você quer hoje vender tudo que tem para comprar o reino de céu na sua vida, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha lugar dela. Nós estaremos orando. No nome de Jesus. Eu ainda quero fazer um terceiro apelo. Se alguém entre nós que já tem o tesouro nas mãos, mas por um motivo ou outro não estava dando o devido valor a esse tesouro. Se você quer pedir perdão a Deus e combinar com o Senhor de a partir de hoje valorizar mais esse tesouro que Ele te deu, se você quiser pode vir à frente, nós podemos orar. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar força para que a partir de hoje você valorize mais esse tesouro que Deus colocou na sua vida, no nome de Jesus. Enquanto eles adoram, os pastores estarão orando. E a partir de hoje você vai valorizar mais esse tesouro. A partir de hoje será diferente na sua vida.
A partir de hoje, declaro profeticamente que todo aquele espírito maligno de engano vai cair por terra na sua vida. Eu declaro profeticamente que todo aquele espírito maligno da ingratidão vai cair por terra na sua vida. Porque hoje você teve a coragem a outra dia. Você decidiu por valorizar mais o reino de Deus. Deus maravilhoso aqui abençoa, que se prostra diante do teu altar. Senhor, aqui há homens, aqui há mulheres que não têm vergonha de dobrarem os seus joelhos diante de ti para dizer: Senhor, me perdoa. Aqui há homens, aqui há mulheres que estão pedindo perdão a Deus neste momento. Perdão por estar valorizando a minha presença assim como deveria. Mas que a partir de hoje se humilhe na presença de Deus, se progue na presença de Deus, se arrepende na presença de Deus. Para valorizar mais o reino de Deus. Pois tu sempre será maravilhoso. Sim, longe não ficar no céu, sem que por ela assim sobre a sua igreja, nome de Jesus.
aí no seu lugar, converse com o Senhor, fala com Deus aí onde você está, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, coloque a sua família diante do Senhor, fala com o Senhor aí, diz para Ele, conta para Ele a sua vida, conta para Deus a sua situação, conta para Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, conta para o Senhor, diz para Ele, é você e Deus, você sabe aonde Deus falou no seu coração hoje, você sabe o que Deus falou no seu coração, fala com o Senhor, entrega para Ele, diz para Ele aquilo que você precisa, entrega ao Senhor, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Deus trabalhar, fala com o Senhor, diz para Ele, Senhor, a minha situação é assim, a minha vida é assim, está fazendo isso, fazendo aquilo, fala com o Senhor aí, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, grandioso é o teu nome, santo é o teu nome, digno é o teu nome, louvado Senhor, obrigado, Pai, muito obrigado, porque tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso, aleluia, fala com o Senhor, seja diante de Deus agora, não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, é você falar com o Senhor, é você abrir os seus lábios e confessar a Ele, falar para Ele. E se você achar necessário, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus pela sua fraqueza, peça perdão a Deus por algo que você desagradou, peça perdão a Deus por algo que você fez, se você acha necessário agora, peça perdão ao Senhor, em nome de Jesus, que o nosso Deus vai te perdoar. Aleluia, santo Deus. Digno, Senhor, digno, Senhor, digno. Aleluia. Digno, Senhor, toda honra, toda glória, digno, poderoso é o Senhor, digno é o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, louvado seja o grandioso nome de Jesus, aleluia, louvado seja Glória ao Senhor. Glória ao Senhor.